Imagine atravessar desertos intermináveis. Enfrentar dias de calor escaldante, noites frias, e percorrer milhares de quilômetros por territórios desconhecidos. Tudo isso por um único motivo: descobrir se a sabedoria de um rei era realmente verdadeira. Pode parecer uma história difícil de acreditar, mas foi exatamente isso que aconteceu há milhares de anos atrás. No centro dessa jornada extraordinária está uma mulher que marcou profundamente a história bíblica. Ela ficou conhecida como a poderosa Rainha de Sabá, uma governante africana cuja história atravessou séculos e continua despertando curiosidade até hoje. O relato desse encontro extraordinário aparece nas Escrituras em 2 livros importantes da Bíblia: primeiro livro dos Reis capítulo 10 e segundo livro das Crônicas capítulo 9. Mas para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Muito antes de iniciar a famosa viagem até Jerusalém, a Rainha de Sabá já governava um reino extremamente próspero. Seu território provavelmente ficava na região que hoje corresponde à Etiópia ou ao sul da Península Arábica. Naquela época, o reino de Sabá era conhecido por algo extremamente valioso: o comércio de especiarias. Produtos como incenso, mirra e outras substâncias raras eram extremamente procurados no mundo antigo. Essas especiarias eram usadas em cerimônias religiosas, perfumes, medicina e rituais importantes. Caravanas atravessavam desertos transportando essas riquezas entre diferentes civilizações. E muitas dessas rotas comerciais passavam pelo reino de Sabá. Isso trouxe grande prosperidade para aquele povo. Sabá tornou-se um centro comercial poderoso. E no comando de tudo isso estava uma mulher. Uma líder respeitada, inteligente e estrategista. A Bíblia não revela o nome dessa rainha, mas deixa claro algo muito importante sobre ela. Ela era uma pessoa extremamente curiosa e investigativa. Não era alguém que aceitava qualquer informação sem questionar. E foi justamente essa característica que a levou a viver uma das viagens mais famosas da história bíblica. Em algum momento, histórias começaram a chegar até o seu palácio. Histórias sobre um rei que governava em Jerusalém. Um homem cuja sabedoria parecia ser diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Esse rei era Salomão, filho do lendário Davi. Salomão havia recebido algo extraordinário de Deus. As Escrituras explicam isso em primeiro livro dos Reis capítulo 4, versículos 29 a 34. Ali está escrito que Deus concedeu a Salomão sabedoria, entendimento profundo e uma mente extremamente ampla. Sua sabedoria era maior do que a de todos os homens do Oriente. Ele falava sobre plantas, animais, aves e muitos outros assuntos. Pessoas de várias nações viajavam até Jerusalém apenas para ouvir seus ensinamentos. A fama de Salomão começou a se espalhar por todo o mundo antigo. E essas histórias chegaram até o palácio da Rainha de Sabá. Mas havia um detalhe importante. Ela não acreditava facilmente em tudo que ouvia. Ela precisava comprovar por si mesma. Então tomou uma decisão ousada. Decidiu viajar até Jerusalém. A Bíblia descreve esse momento em primeiro livro dos Reis capítulo 10 versículo 1. Ali está escrito que a Rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão em relação ao nome do Senhor e foi testá-lo com perguntas difíceis. Mas essa viagem não seria simples. Ela organizou uma enorme caravana. Camelos foram carregados com presentes valiosos: ouro, pedras preciosas, especiarias raríssimas. Servos, conselheiros e guardas acompanharam a rainha nessa longa jornada. Essa viagem poderia levar meses. Eles teriam que cruzar desertos extensos, enfrentar o calor intenso e percorrer rotas comerciais antigas. Mas a Rainha de Sabá estava determinada. Ela queria descobrir se a sabedoria de Salomão era realmente verdadeira. Depois de uma longa jornada, a caravana finalmente chegou a Jerusalém. A cidade era impressionante. O palácio do rei demonstrava grande riqueza. A organização do reino chamava atenção. Mas a rainha não havia viajado tudo aquilo apenas para admirar construções. Ela tinha um objetivo claro: testar o rei. A Bíblia relata que ela apresentou perguntas difíceis. Desafios que exigiam grande sabedoria para serem respondidos. Provavelmente eram enigmas e questões complexas sobre a vida, o conhecimento e até sobre Deus. Esse detalhe revela algo fascinante sobre essa governante africana. Ela não era apenas rica ou poderosa.
Ela era uma mulher extremamente inteligente, uma pensadora, uma investigadora, alguém que valorizava profundamente o conhecimento. Então chegou o momento da verdade. Salomão ouviu cada pergunta da rainha e respondeu todas elas. Nada ficou sem explicação. Esse momento está registrado em 1º livro dos Reis capítulo 10 versículo 3. A sabedoria do rei realmente era extraordinária. A reação da rainha de Sabá foi imediata. Ela ficou profundamente impressionada. Mas não foi apenas a inteligência de Salomão que chamou sua atenção. Ela também observou a organização do reino, a forma como os servos trabalhavam, a maneira como tudo parecia funcionar com ordem e sabedoria. A Bíblia descreve esse momento em 1º livro dos Reis capítulo 10 versículos 6 e 7. A rainha declarou que tudo o que tinha ouvido sobre Salomão era verdade. Mas a realidade era ainda mais impressionante. Ela disse que nem metade da grandeza do rei havia sido contada a ela. Mas o momento mais importante dessa história ainda estava por vir. A rainha de Sabá reconheceu algo fundamental. Ela percebeu que aquela sabedoria não vinha apenas do rei. Ela vinha de Deus. Ela declarou que o Senhor havia colocado Salomão no trono por amor ao povo de Israel. Esse reconhecimento está registrado em 1º livro dos Reis capítulo 10 versículo 9. Depois desse encontro histórico, houve uma troca generosa de presentes. A rainha ofereceu grandes quantidades de ouro, especiarias raras e pedras preciosas. Salomão também presenteou a rainha com riquezas e honras. Ao final da visita, a rainha de Sabá retornou para seu reino. Mas sua história não terminaria ali. Séculos depois, essa mulher ainda seria lembrada. O próprio Jesus Cristo mencionou a rainha de Sabá em seus ensinamentos. No Evangelho de Mateus capítulo 12 versículo 42, Jesus disse que a rainha do sul se levantará no juízo contra aquela geração, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E o mesmo ensinamento aparece também no Evangelho de Lucas capítulo 11 versículo 31. Com essas palavras, Jesus mostrou que aquela rainha se tornou um exemplo de alguém que busca a verdade com sinceridade. Ela atravessou desertos, superou grandes distâncias e enfrentou desafios porque acreditava que descobrir a verdade valia qualquer esforço. A história da rainha de Sabá nos deixa uma grande lição. A verdadeira sabedoria começa quando temos coragem de fazer perguntas, quando buscamos entender, quando não nos contentamos apenas com o que ouvimos. Talvez seja por isso que, milhares de anos depois, essa história ainda continua sendo contada, porque ela nos lembra de algo muito importante. A sabedoria verdadeira exige busca, exige curiosidade, e às vezes exige coragem para atravessar desertos inteiros em busca da verdade. Se você gosta de histórias como essa, clica no sininho, curta e compartilha.